Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de volta com uma palavra da parte de Deus para a nossa meditação e é muito importante que a gente medite, que a gente conheça, que a gente busque a orientação do Senhor e toda a orientação que nós precisamos, vamos encontrar exatamente na palavra. Na época do profeta Isaías, existia muita religiosidade e pouco temor. Naquele período, houve grande prosperidade material e muitos ficaram indiferentes em relação à simplicidade da vida que eles foram instruídos conforme a lei de Moisés e os estatutos do Deus de Israel. E, de repente, aparece ou aumenta as pressões dos pagãos contra eles, das nações pagãs, e muitos ficaram aterrorizados com as ameaças dos assírios e de outros povos. E aqueles que tinham temor, muitos que tinham temor, demonstravam uma certa apreensão e deixava claro para os profetas, no caso aqui o profeta Isaías, que estavam temerosos por alguma razão. Mas o profeta, como porta-voz de Deus, tinha uma palavra de exortação para os infiéis e uma palavra de consolação para os fiéis. Nunca foi diferente. Foi assim desde o começo. Quando houve a desgraça, o desastre na casa do Adão, quando Caim matou Abel, o Senhor Deus falou com o Caim e o Caim estava todo ressentido, todo cheio de remorsos e maldades mesmo. E Deus disse para ele: se você se arrepender, tem perdão. Se houver arrependimento, tem perdão. Se não houver, o pecado jaz à porta, você vai ser dominado. Então, foi sempre assim, nunca foi diferente e vai ser sempre assim. Então, o profeta de Deus, como porta-voz de Deus, ele tem uma palavra de conforto, uma palavra de consolação para quem tem temor e uma palavra de exortação para os que são infiéis. Nós vamos meditar em Isaías capítulo 8, versículos 13 a 18. E é maravilhoso se você conferir. Ouça a palavra, diz assim: Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos servirá de santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo as duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados, enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos, e esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. O monte Sião era para eles um marco da presença de Deus, um marco da promessa de Deus, um marco da vida espiritual. E com toda a indiferença que existia na maioria, com toda aquela condição de afastamento da pureza, da simplicidade e dos compromissos. A lei de Moisés é uma lei comprometedora. Era uma lei dada para instruir, comprometer o povo da aliança e eles tinham que obedecer. Eles tinham que guardar o sábado,
tinha que guardar mesmo o sábado, santificar o sábado. Era o dia de maior importância para eles, porque era o sinal, era o selo da aliança. Era o selo da aliança. O Senhor Deus tirou eles de debaixo do fardo, de debaixo da carga, da servidão. Eles não tinham descanso, trabalhavam forçadamente, trabalhavam demais. Aí Deus tirou eles da servidão, da escravidão. Deus fez o pacto com eles e deu o sinal da aliança. E o sinal da aliança era o descanso, que apontava para outra realidade, uma realidade espiritual. Muito embora fosse o descanso físico, mas apontava para uma realidade espiritual. Então eles tinham que obedecer à lei, guardar o sábado, circuncidar os filhos, não ter desprezo pelo matrimônio, ter cuidado com os compromissos sociais. Eles tinham que deixar uma parte da terra arada, da terra cultivada, para os órfãos, para as viúvas, para os necessitados, para os estrangeiros. Eles não podiam, a lei impedia, proibia que ele escolhesse os cantos da sua propriedade. Ele fazia o seu roçado, usando a expressão da gente aqui, fazia o seu roçado num retângulo, mas ele fazia a colheita num oval. Você sabia disto? É isso que está escrito. Eles tinham que obedecer. E eles tinham quebrantado tudo isso, tinham deixado para lá, a prosperidade trouxe a indiferença. Mas quando veio a questão, a perseguição, as reações, aí eles começaram a se apavorar e houve muita gente correndo, buscando, querendo uma palavra da parte do profeta, e Deus usou o profeta para dizer: o Senhor dos Exércitos, ao Senhor dos Exércitos santificai, e seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. Tenha compromisso com Deus e esteja seguro. Então ele vos servirá de santuário. Aqui o profeta, como profeta, profetizou algo que ele próprio talvez não soubesse. Ele não sabia. É muito provável que aquele profeta não sabia, porque só ficou claro com Jeremias e Ezequiel. É provável que ele não soubesse que estava dizendo: este templo vai desaparecer e vocês vão ter um santuário no meio do nada. Deus é que servirá de santuário para vocês. Versículo 14. Ele vos servirá de santuário. Ele será o vosso santuário. Mas, em compensação, será uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo para Israel e Judá. Para Israel e Judá, as duas casas. Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. Será para quem tem temor um santuário e para os outros um laço, um tropeço, uma armadilha. Por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Era o profeta de Deus entregando uma mensagem que eu, francamente, meus irmãos, eu não tenho certeza, não sei se o profeta sabia o que estava dizendo. Este templo vai ser derrubado, destruído completamente, e vocês terão um santuário espiritual. No versículo 15 ele diz: muitos entre eles tropeçarão. A gente sabe que tem sempre o remanescente. Muitos entre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados, enlaçados e presos. Ele fala aqui de todo o desastre que iria acontecer cerca de 200 anos depois da profecia. Depois desta profecia. Aí no versículo 16, ele volta para a palavra. Liga o testemunho.
se fixe na palavra, procura agradar a Deus, procura conhecer a palavra. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Os discípulos verdadeiros vão superar, os discípulos verdadeiros vão vencer, os discípulos verdadeiros vão escapar. E esperarei ao Senhor, este Senhor, o meu Senhor, que esconde a face, esconde o rosto da casa de Jacó. Eu vou esperar por ele. Eu vou continuar esperando por ele. Eu vou ser fiel a ele. E o versículo 18 é praticamente um enigma maravilhoso. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como um sinal da sua presença, da sua bondade, como maravilhas realizadas da parte de Deus, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Então, o Monte Sião, este monte maravilhoso, que era o lugar do templo. Antes do templo, Deus abençoou. Com o templo, Deus abençoou. E sem o templo, Deus abençoaria. Que Deus abençoe, meus irmãos, que a gente possa guardar estas palavras no coração, buscando a Deus sem confiar nem em nós mesmos e nem em coisas religiosas, casas, templos, nada. Não tem. A nossa segurança está no Senhor. Amém? Deus abençoe cada um neste novo dia. Bendito Deus, Pai Santo e querido, que estás nos céus, nós te louvamos, nós te exaltamos, bendizemos, Pai. Eu te louvo e te agradeço, meu Senhor, porque tem onde congregar, tem o templo, tem o lugar, meu Senhor, onde adoramos, onde servimos, onde cantamos, louvamos, onde aprendemos, onde ensinamos. Mas Tu és o verdadeiro santuário, o eterno santuário de todos os Teus servos. Pai querido, guarda a Tua igreja, manifesta o Teu poder, dá graça a cada um. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor e bom dia.